back and so anytime you stop me, you want your plaka now. Vamos iniciar falando sobre celulares. Hoje vamos explorar diferenças entre iOS, que está no iPhone da Apple, e o Android, utilizado em diversos celulares, como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outros. Entender esses sistemas é essencial na hora de decidir qual celular adquirir. É isso que vamos explorar aqui de forma clara e objetiva. Vamos em frente. A facilidade de uso é um componente fundamental ao decidir entre iOS e Android. O Android se destaca pela notável flexibilidade de personalização, permitindo que os usuários alterem a aparência, fontes, adicionem widgets e atalhos, e até que modifiquem o sistema do celular em alguns modelos. Essa adaptabilidade decorre da natureza de código aberto do sistema, possibilitando que os fabricantes personalizem layouts e acrescentem recursos, proporcionando uma experiência singular em cada modelo. Por outro lado, o iOS, reconhecido por seu design simples e intuitivo, apresenta limitações na personalização da tela inicial e menus. Mesmo com a inclusão de widgets na atualização do iOS 14, o sistema procura manter um ambiente mais controlado, restringindo modificações para garantir uma experiência consistente, independentemente do nível de experiência de usuário. Recentemente, ambos os sistemas têm convergido em termos de navegação, incorporando gestos, widgets similares, centrais de notificações, modos escuros, galerias inteligentes de fotos e vídeos e assistentes virtuais. A escolha entre usabilidade do Android e iOS frequentemente se resume à preferência individual por personalização, com apreciação de um design mais restrito e intuitivo. Na categoria de funcionalidades distintas, o iOS se destaca pela sua interface e facilidade de uso, proporcionando uma experiência suave e intuitiva. Uma vantagem notável para os usuários de iPhone é a integração perfeita com outros dispositivos e acessórios da Apple, como o Apple Watch e os AirPods. Essa sincronização permite realizar chamadas, responder mensagens e trabalhar em arquivos de maneira consistente em vários dispositivos, desde iPhones e iPads até computadores e MacBooks. Por sua vez, o Android se sobressai pela liberdade e variedade de opções que oferece. Sua capacidade de se conectar a uma diversidade de dispositivos de diferentes marcas é uma característica marcante, proporcionando uma experiência mais flexível. Além disso, uma ampla seleção de aplicativos disponíveis na loja do Google aumenta as opções para os usuários do Android. Vale ressaltar que o ecossistema Android pode fornecer funcionalidades específicas em marcas particulares, como a Samsung, que oferece uma extensa gama de oportunidades, como smartwatches, fones de ouvido, smart TVs e eletrodomésticos, todos integrados de maneira intuitiva. Apesar de muitos desenvolvedores buscar atender a ambos os públicos, há aplicativos exclusivos para cada sistema, acrescentando uma camada de diferenciação às experiências oferecidas pelo iOS e Android. Em resumo, as funções distintivas entre os dois sistemas operacionais apresentam opções variadas, permitindo aos usuários fazerem escolhas com base em suas preferências e necessidades específicas. Quanto às atualizações, o Android passou por notáveis melhorias em seu sistema nos últimos tempos, conseguindo implementar melhorias de maneira mais rápida e abrangente para um número maior de usuários. Os fabricantes também se comprometeram a oferecer mais atualizações, especialmente para os modelos de smartphones mais avançados. Contudo, a Apple continua sendo líder nesse quesito. A simplicidade do ecossistema iOS, onde a Apple precisa apenas atualizar o iPhone, facilita o lançamento simultâneo de atualizações para todos os modelos, mesmo que existam pequenas discrepâncias entre eles, como no caso do iPhone 12, iPhone 12 mini e 12 Pro Max. Além disso, as atualizações costumam estender por um período mais longo nos iPhones, muitas vezes mantendo o suporte por 4, 5 até 6 anos após o lançamento. Em contrapartida, os dispositivos Android geralmente recebem atualização por apenas 2 ou 3 anos. A variedade de modelos de celulares Android, cada um com suas próprias personalizações e designs únicos, contribui para que os fabricantes demorem mais para implementar as atualizações. Embora essa diversidade proporcione uma ampla gama de escolhas aos usuários, pode resultar em atraso na disponibilidade das últimas atualizações para alguns usuários.
Dessa forma, ao ponderar sobre as atualizações, a Apple mantém uma posição destacada, proporcionando uma experiência coesa e suporte estendido aos seus usuários, enquanto o Android tá merda, hein? Muito complicado. Busca reduzir a diferença e visando oferecer atualizações mais rápidas e abrangentes em toda a sua linha de dispositivos. A leitura tá ruim. No momento de decidir qual smartphone adquirir, as considerações entre iOS e Android se tornam mais flexíveis. Apesar dos iPhones da Apple possuírem um preço mais elevado, outras marcas oferecem modelos topo de linha equiparados em custo. Para os adeptos do iPhone, as vantagens incluem a permanência do ecossistema da Apple, permitindo uma integração perfeita com os dispositivos e gadgets da marca. Além disso, os iPhones geralmente mantêm um valor de revenda mais alto, sofrendo menos desvalorização ao longo do tempo. Para os entusiastas do Android, a integração completa com serviços do Google como Gmail, Calendário, Google Fotos e Drive é uma vantagem notável. Além disso, uma ampla variedade de opções de preço oferece desde smartphones de entrada e intermediários, até modelos topo de linha. Algumas marcas também proporcionam conectividade e integração com outros dispositivos, como smartwatches, tablets e smart TVs. Atualmente, a transição entre iOS e Android é mais acessível e a decisão finalmente depende das preferências individuais. A escolha entre Android e iPhone não se resume apenas à experiência do sistema operacional, mas também aos ecossistemas, valores pessoais e às necessidades específicas de cada usuário. Ao explorar as nuances entre iOS e Android, fica evidente que ambas as plataformas oferecem experiências distintas, cada uma com seus pontos fortes e considerações a serem ponderadas pelos consumidores. No cenário de usabilidade, a customização proeminente do Android contrasta com a simplicidade de design intuitivo do iOS. As funções diferenciadas, como a integração completa do iOS com dispositivos Apple e a liberdade do Android em se conectar a uma variedade de dispositivos, está com as escolhas únicas oferecidas por cada sistema. Quanto às atualizações, a Apple se destaca por sua abordagem coesa e suporte prolongado, enquanto o Android busca uma agilidade e abrangência, enfrentando dispositivos decorrentes da diversidade de dispositivos. Na escolha do celular, a decisão entre iPhone e Android vai além do sistema operacional. Envolve preferências individuais, valores, ecossistemas e necessidades. A adaptabilidade entre os sistemas se tornou mais acessível, permitindo que os consumidores escolham com base em suas preferências pessoais. Em última análise, seja você um entusiasta da integração completa da Apple ou um defensor da liberdade e variedade do Android, a decisão recai sobre as preferências individuais e as prioridades do usuário. Ambos os sistemas continuam a evoluir, proporcionando opções diversificadas para atender às crescentes demandas dos consumidores no dinâmico universo dos smartphones.